Aleluia, aleluia. Bem-vindos ao nosso canal. Se você não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, passe um comentário, diga um amém, exponha seu coração e a palavra de Deus vai, de certo, mudar a sua vida. Diga comigo, abra o meu coração e a minha mente para receber a divina semente da palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Amém. Quem crê nisso? A Bíblia diz que a palavra é poderosa para salvar a sua alma. Você sabe, o seu espírito foi salvo. A sua alma está sendo salva. E o seu corpo será salvo. Aleluia. Então, existem 3 tempos da salvação de Deus: passado, presente e futuro. O seu corpo será um novo corpo quando você deixar esse corpo velho. Amém? Esse corpo vai perecer, voltar ao pó. Jesus, eu creio que muitos serão arrebatados. Eu creio que participarei da volta de Jesus. Você crê também? Aleluia. Do jeito que o mundo está andando, o princípio das dores e as notícias correndo, eu creio que nós somos a geração que participaremos do arrebatamento dos vencedores. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Empolgante isso. Aleluia. Mas o que Deus está fazendo hoje na sua vida? Salvando a sua alma. Salvar a sua alma significa mudar a sua maneira de pensar. Para você pensar de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com conceitos de homens, técnicas humanas, mas segundo a Bíblia. Você tem que ser apaixonado pela Bíblia. Você tem que ter fome pela palavra de Deus. Você tem que perguntar na sua vida, em todo momento, qualquer circunstância, o que a Bíblia diz. Eu quero andar na verdade revelada da palavra. A palavra é a verdade. Conhecereis a verdade nos liberta. Amém? Não é uma técnica qualquer, é a verdade da palavra. E aleluia. Por isso que hoje você vai ser mais salvo. Porque você vai receber a divina semente, como diz Pedro. E ela vai produzir frutos na sua vida de grande salvação. Em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero falar, segundo o Espírito colocou no meu coração, sobre um dos assuntos mais importantes, eu diria, na sua caminhada nessa terra para a eternidade. Eu coloquei o tema sobre as riquezas da honra. Diga comigo, as riquezas da honra. Aleluia. Eu quero ministrar sobre o princípio da honra em 2 aspectos para você. Primeiro, pelas próprias riquezas que ela traz, como prosperidade, saúde, paz. Segundo mundo, prosperidade é você ter dinheiro. Você tem dinheiro, alguns definem, você tem poder. Você faz o que você quiser. Mas segundo Deus, a prosperidade é muito além do que ter dinheiro. É ter dinheiro também, mas é ter paz, alegria, relacionamentos saudáveis, um casamento feliz, filhos, aleluia, cheios de Deus, um futuro glorioso, esperança. É uma verdadeira alegria completa em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. Eu quero a prosperidade de Deus, amém? E Ele te dará muitas coisas. A honra é um princípio extremamente poderoso nas Escrituras. A Bíblia mostra como Deus, de fato, é um Deus que anda, se move, estabelece os seus fundamentos na verdade da palavra. E a palavra honra, no hebraico, ela possui 4 letras. Eu coloquei aqui para você, vou ficar até de lado aqui, ok, eles vão cooperar comigo. A primeira letra da palavra honra é Kaf. Diga Kaf. Kaf. Toda palavra ou toda letra no alfabeto hebraico possui um pictograma, uma imagem associada a essa letra. Ela traz um número e traz também uma imagem. A imagem de Kaf é uma mão aberta, uma mão no sentido de receber. Amém? Põe sua mão, palma da mão para cima assim, as duas até, e diga, eu recebo tudo que Deus tem para mim. Eu recebo, aleluia. Isso é lindo, amém? O hebraico de fato é uma língua fascinante, uma variedade codificada em tantos princípios. A segunda letra da palavra honra é Beit. Diga Beit. Beit significa casa, casa. Então nós temos uma mão com as palmas para cima, associada a uma casa. A terceira letra é Vav.
Diga vav. Vav é um prego, ou é um gancho, ou é um pino, no sentido de unir as coisas. Então, se eu tenho uma parte A, uma parte B, e quero uni-las, é um vav. Quando aparece um vav, ele está unindo duas ideias, dois conceitos. E a quarta letra é o dalet. Dalet é porta, uma porta. Então, se nós formos associar essas letras, né, de maneira individual e pegar essa codificação, eu transcrevi assim para você: é a mão que recebe favor e deposita na casa. Aleluia, aleluia. É por isso que a Bíblia diz que se você tiver sabedoria, sabedoria te dará honra. E a casa do sábio, a Bíblia diz que ela tem o tesouro desejável. Não há falta na casa do sábio. Não há escassez na casa do sábio. Não há. Amém? Aleluia. Você precisa crer no que está escrito, não no que as circunstâncias dizem. A nossa vida precisa se alinhar à verdade da palavra. Então, a honra traz o sentido de receber um favor e entesourar ou depositar na casa. Quantos querem fartura dentro de casa? Aleluia. Então, a honra, ela abre a porta para a fartura. Os teus celeiros serão cheios de coisas boas. Aleluia. Que princípio poderoso. Jesus disse em Lucas 13:35 assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhas a dizer Baruch Rabab Shem Adonai, em hebraico, que significa bendito que vem em nome do Senhor. Jesus, então, ele chegou em Jerusalém. Jerusalém não reconheceu os profetas. E ele disse: você terá escassez até que reconheça. Honra é reconhecimento. Honra significa o valor dado. Quando você dá o valor a algo, você honra. A primeira menção de honra na Bíblia está em Gênesis 13:2. Na vida de Abraão, a Bíblia diz assim: era Abraão muito rico. Rico. A palavra rico aqui, que é kavod, ok? Kavod é a palavra no hebraico. Tem o verbo kaved ou kavad, que significa honrar. Honra, honrar. Então a Bíblia diz que Abraão era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Isso significa então que a honra de fato prospera. A honra traz riqueza, traz fartura. E se a sua vida não possui de fato a bênção completa para dar, a primeira área que eu buscaria, avaliaria é a quem você desonrou. A quem você desonrou. Se você quer viver a plenitude de Deus, você precisa viver no princípio claro da honra. A primeira ocorrência da palavra honra no hebraico, em Êxodo, porque eu coloco o livro de Êxodo, que é o livro que Deus nos deu a lei, para você entender o pensamento de lei de Deus. Deus, a lei, ela é boa, perfeita, amém? A lei veio para expressar o caráter santo de Deus. Então Deus mostrou o padrão elevado dele. Ninguém pôde atingir ou cumprir a lei, só Cristo Jesus. Ele é o cumprimento perfeito da lei. Mas olha o que existe em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a lei era composta de 10 mandamentos. 2 tábuas de pedra. 5 mandamentos na primeira e 5 mandamentos na segunda. A primeira pedra tinha os mandamentos relacionados a Deus. Não terás outro Deus além de mim. Não adorarás. E o 5º mandamento, que é este, estava na primeira pedra. A segunda pedra estava relacionada a nós. Relacionamentos horizontais, melhor dizendo. Então, não adulterarás, não falarás mal do seu próximo, não mentirás, ou seja, relacionamentos uns aos outros. Mas a primeira estava relacionada a Deus. Mas Deus colocou o 5º mandamento,
quinto aponta para algo da graça de Deus na primeira pedra. E era este mandamento. Por quê? Porque quando você honra pai e mãe, quando você honra a autoridade, quando você honra aqueles que Deus enviou na sua vida, seja o líder, seja o liderado, seja o irmão, porque a honra deve ser holística, 360 graus na sua vida. Por trás de toda a honra está o trono de Deus. Amém? É por isso que Romanos 13, Paulo fala sobre a autoridade, que você deve reconhecer a autoridade como instrumento de Deus. É isso que a Bíblia diz. Nós olhamos para o nosso mundo e não parece, mas nós não somos desse mundo, nós somos dos céus. Nós temos a cultura do reino de Deus. Jesus disse que você deve orar para que a vontade do reino dos céus venha na terra. Então nós não andamos como pessoas comuns, nós temos a mente de Cristo, a mente da nobreza do Rei Jesus. Amém? Então eu devo honrar para que me prolongue os dias, honrar para que haja prosperidade. Quando lemos sobre a sabedoria, quando lemos sobre a humildade, vamos perceber que elas estão associadas à honra. De fato, a letra Dalet, né, que envolve porta, ela também traz o sentido de humildade, assim como casa. Sabe que em Canaã, que é a terra do descanso, também significa terra baixa? Terra baixa porque fala da humildade. A humildade atrai o favor de Deus na nossa vida. Amém? Então a honra significa de fato reconhecer o outro como superior a mim, ouvir o enviado de Deus, dar crédito, observar, considerar em respeito e honra. Ora, se queremos que o nosso lar seja permeado da prosperidade de Deus, deve existir valor no casamento. Vou te dizer, mulher, o que o homem mais precisa no casamento dele. As jovens já aprendam já, que ele seja valorizado. Que você o honre no mínimo esforço que ele fizer. Ele tentou fazer alguma coisa, não fez muito bem. Aí você diz, você é sempre o mesmo, você nunca. Em vez de você reconhecer e valorizar aquele pequeno investimento, aquele pequeno esforço, porque quando você valoriza algo, cresce, aumenta. Então quando ele te der um elogio, valorize o elogio, porque isso aumenta na sua vida. Agora, homens, eu vou dizer para você o que as mulheres mais precisam. Elas precisam se sentir valorizadas. Uma mulher precisa saber que ela é a coisa mais importante para você na terra, excetuando o Senhor Jesus. Amém? Mas quem ama Jesus vai amar o seu cônjuge como Cristo amou a igreja. Amém? Então ela precisa apenas se sentir valorizada, apenas se sentir participante em tudo que ela faz. E o que é valorizar algo? É dar um preço. Então você valoriza de acordo com o preço dado. Amém? Se você é capaz de comprar algo muito caro, é porque esse algo muito caro vale mais do que o dinheiro que você deu. Senão você reservaria o dinheiro para você. Compreende? E esse é o princípio da honra. Então eu tenho que honrar aqueles que Deus enviou na minha vida. Existem pais naturais, existem pais espirituais. Ninguém nasceu sozinho. Você não veio ao mundo, a sua existência não é única. Você está conectado a gerações. Se o seu avô tivesse morrido, você não existiria. Então nós estamos conectados a uma geração. E a nossa geração, na cultura do reino, não na cultura do anticristo, é de honra. Aí você vê hoje as barbaridades dentro das escolas. Você vê a desonra a toda a autoridade. Por quê? Porque o pensamento da presente era, mas a nossa cultura é a cultura dos céus. Aleluia. Provérbios 3:9 diz o quê? Honra o Senhor. Então honrar significa dar valor. Dar valor.
Então, quando eu dou valor ao Senhor, olha o que diz a Bíblia: com os teus bens e com as primícias da tua renda. Isso significa que o seu dízimo nada mais é do que reconhecer aquele que é soberano, aquele que tem valor, aquele que é maior, aquele que te deu o ar para viver, aquele que te dá saúde para conquistar, os pensamentos para ter ideias, a força, a habilidade para ganhar dinheiro. É Ele. Você honra a fonte com o seu dízimo. É honrar a Deus. Porque eu atribuo tanto valor. Davi disse: não farei nada ao Senhor que não me custe. Não comparecerei diante do Senhor de mãos vazias, de maneira alguma. O rei de Sodoma quis dar todo o despojo da guerra para Abraão, e Abraão falou: longe de mim, não quero nada, para que ninguém pense que foi o homem que me enriqueceu. Quem me enriqueceu é Deus. Essa é a verdadeira história. Essa é a verdadeira fonte segura, inesgotável na nossa história. Quando você honra, sua casa será farta. Não haverá escassez. Amém? No último livro da Bíblia, Malaquias 1:6, só para você saber, é o último livro, o último profeta do Velho Testamento. A última ocorrência, então, de honra, diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Veja. A honra está no início, em Gênesis, ela está no fim de Gênesis, e ela está no início também de todo o Novo Testamento. A pessoa honrada. João Batista reconheceu aquele que tinha primazia. Ele é maior do que eu, e deu a ele a honra. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Quando Paulo fala sobre o matrimônio, a casa, veja que honra está associada à casa. Amém? Nós somos casa de Deus. O seu lar também é casa de Deus. Então precisamos ter a cultura do reino de Deus. Precisa existir honra em todos os níveis de relacionamento que temos. E diz assim em Hebreus 13:4, a parte A do texto diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. A palavra honra no grego, agora é grego, é timiós. Timiós é usado em 1 Coríntios 3:12, que diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas. Pedras preciosas é timiós. Significa que a honra é como pedras preciosas. Eu pergunto para você: que valor você dá a uma pedra preciosa? Você considera ela como um sabão na pia? Se você tem um diamante, um rubi, uma esmeralda, que custa milhares de reais, que valor você dá ao ouro? Que valor você dá a uma peça nobre? Veja, o casamento diante de Deus deve ter honra, deve ser digno entre nós, deve ter um alto valor. Por isso que você não pode viver com o seu cônjuge de maneira desonrosa, porque se você viver assim, você está atraindo escassez. Mas quando você honra, você está atraindo fartura sobre a sua casa. Amém? Você tem que ter um lar onde você diz: bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Tenha cultura dentro da sua casa, do seu lar, da sua intimidade, de invocar o nome de Jesus, de colocar as leis dos céus na sua casa, o padrão de educação dos seus filhos, o padrão de relacionamento com o seu cônjuge, o padrão de negociar o seu dinheiro. O padrão é a cultura dos céus, que é uma cultura de honra, de amor, de harmonia, de respeito. É o pai honrando o filho honrando o Espírito honrando o Pai, o Espírito honrando a Cristo. Jesus falou: o Pai é maior do que eu. Jesus disse: o Espírito, ele falará de mim, porque recebeu de mim. E Jesus disse: quem pecar contra o Pai e contra o Filho tem perdão, mas quem peca contra o Espírito não há perdão. Então, cada um colocando o outro como superior, e Deus Pai reuniu toda a divindade no Filho. Então o Filho possui o Pai, possui o Espírito. Quem é maior? É o mesmo Deus. Mas há um relacionamento de honra, de respeito, de mutualidade.
E se você quer viver o melhor de Deus nessa terra, se você quer viver os seus dias com toda a energia de Deus, saúde e prosperidade, viva a cultura dos céus, da honra. Da honra, amém? Se alguém puder ligar aquela máquina de ar, eu agradeço. Aleluia, aleluia. Você sabe, quando o Império Romano, um dos maiores impérios da terra, possuía uma região, eles mandavam os seus apóstolos. Eles mandavam um grupo de pessoas para viver a cultura de Roma naquela cidade. E eles chamavam isso de colonização. Colonização. Então, uma cidade conquistada depois de um período, aqueles que estavam no governo, aqueles que estavam na educação, influenciando o pensamento daquele povo. E isso se mostrava, então, que o Império Romano estava num único pensamento. Por isso que hoje somos tão influenciados pelos pensamentos ainda da Grécia e tantos outros. Nós recebemos o reino de Deus. Deus enviou você. Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Significa que nós também somos enviados de Deus para colonizar a terra. Para fazer da terra um ambiente celestial, para fazer do seu lar um ambiente celestial. E pode sofrer a economia como for, mas se a sua casa é reino de Deus, não será abalada, porque você é aquele que faz a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Você pode dizer um amém? Não serei abalado. Como disse Davi, ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei, porque o Senhor está comigo. Diga, o Senhor está comigo. Aleluia, digno de honra. Honra, sabe o tesouro? Jesus falou: aonde estiver o seu tesouro, estará o seu. Então veja que não é o coração que determina a vida. Não é o coração que determina o destino, o alvo, o que você valoriza. É o tesouro. Então, se você definir tesouro na sua vida, o seu coração segue. O seu coração se alinhará àquilo que é valoroso para você. Aquilo que você prioriza. Você terá tempo para tudo que valoriza na vida. Ah, pastor, não tive tempo para fazer isso, para fazer esse curso. É porque você não valorizou. Ah, eu não tive tempo de ir nessa reunião, me desculpe. É porque você não valorizou. Porque quando você valoriza algo, todos os recursos se alinharão para aquilo. O seu coração, ele traçará o mapa, a rota, como um GPS traça para o destino. O destino é o tesouro. Quando você celebra os céus, a glória de Cristo, quando o propósito de Deus, o reino, a sua justiça, são maiores que tudo nesta terra, o seu coração está induzido para Cristo. Amém? Então faça dos céus o seu verdadeiro tesouro. Faça da eternidade a verdadeira vontade ou desejo maior de possuir. Aleluia, eu quero mais Jesus. Eu quero que Deus, aleluia, aleluia. Estou entrando num momento da minha vida que eu nunca tive tanta fome por Deus. Eu estou dizendo: Senhor, me ensina a ser mais santo. Me ensina a ser mais consagrado, Senhor. Aquela unção não é suficiente para o que nós enxergamos em Ti. Nós precisamos de coisas maiores. Nós precisamos de um vinho novo. Nós precisamos de um fogo novo. Nós precisamos, Senhor, de uma unção renovada sobre nós. Uma visão mais clara da Tua glória. E acho que nesse clamor o Espírito está lançando alguns fundamentos no nosso coração. E o primeiro é a honra. Porque o outro aspecto da honra que eu vou te mostrar envolve presença de Deus, glória de Deus, manifestação de Deus na nossa vida e no nosso meio. Aleluia, amém, diga amém. Amém. Aleluia. Então onde está o teu tesouro, está o seu coração. De acordo com como você avalia, o seu coração segue. A Bíblia diz: guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o seu coração. Como você guarda o seu coração? Valorize algo. O que for o tesouro, seu coração segue. Amém? Compreende isso? Então defina o objetivo principal da sua vida. Defina
o seu propósito em Deus. Defina os seus valores. Tome isso. Escreva isso. Pense nisso. Crie uma imagem sobre isso. Deixe o Espírito Santo azeitar esse sonho em Deus na sua vida. E você vai ter um coração que segue a Deus, que segue os planos de Deus. Aleluia. Jesus disse em Mateus 13:57, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Sabe por que a casa, o lar, o casamento é o lugar de mais desonra? Porque Jesus falou. Jesus falou. Jesus falou. Aí você fala, então é assim mesmo. Não é não, porque o meu lar é um lar de honra. Amém? Jesus está nos dizendo que por causa da familiaridade, você começa a desonrar, responder erroneamente, ser uma pessoa agressiva nas palavras, bruto nas palavras, homem, mulher, despreza. Mas é meu marido, ele nunca faz as coisas certas mesmo. Não. Sempre valorize o seu marido, sempre valorize a sua esposa, tenha eles como pedras preciosas. Isso é a honra. E Deus vai trazer fartura sobre a sua casa. Você vai viver os melhores dias de Deus na sua vida para cumprir esse propósito de Deus. Então veja, não permita que os relacionamentos próximos a você caminhem no princípio da desonra. Eu me lembro quando o meu filho, acho que estava ele e a Débora, só que eles têm uma diferença de 7 anos, ela era bem pequena. Estava no carro e aí de repente, na minha nuca aqui, ele falou, pedala, Robinho. Eu parei o carro, encostei o carro, virei para ele e dei-lhe uma boa. Você pode fazer isso com seus amigos, o seu pai é seu amigo, mas não permita, no nosso contexto, que a familiaridade entre na desonra. Quem me entende aqui? Aleluia. Você quer as portas de fartura abertas, o celeiro cheio de provisão? Honre os relacionamentos que Deus te deu. Jesus falou, se você reconhecer o profeta é alguém que veio para falar na sua vida. Você deve ter alguém, uma voz, que é pai, que é profeta na sua vida. Quando ele fala, você sabe que esse laço de amor, de honra, de respeito deve ser ouvido. Nem todas as vozes são comuns para você. Você tem que saber selecionar as vozes corretas para desfrutar do melhor de Deus. Amém? Então veja, Jesus falou, se você reconhece o profeta em caráter de profeta, recebe o galardão do profeta. É uma parte do galardão, não é completa. Aí ele diz, se você reconhece um justo no caráter de justo, quem é o justo? É aquele que está ao seu lado, é o seu irmão, seu companheiro, aquele que está ombreando com você, é o que carrega o jugo, por assim dizer, com você. Amém? No nível que você está, você receberá o galardão do justo. Então, uma segunda parte do galardão. Significa que o galardão, então, ele pode ser completo ou incompleto. Mas há uma terceira parte no galardão de Cristo. Na bênção sem medida. Na fartura excedente. Aleluia. Ele diz, se você honra um pequenino. Quem é o pequenino? É aquele que você é responsável por. Talvez o liderado. É o seu irmão menor. É o mais novo. Se você honra e reconhece o pequenino, você vai receber o galardão dele. Isso significa que existe uma bênção completa, um galardão completo e um galardão parcial. Jesus disse, quando você orar, o Pai vai responder em meu nome, para que a sua alegria seja completa. Tem pessoas que têm alegria, mas ela é pouca. Deus quer que você tenha uma alegria completa. Ele quer que você tenha uma paz completa. Ele quer que você tenha plenitude de amor, plenitude de fé, plenitude na sua vida. Jesus veio te dar vida plena. Vida plena é vida abundante em qualquer área. Amém? E a honra está envolvida aí. Reconheça o Senhor na sua casa. Reconheça o mover de Deus. Quando você vem aqui, você não vem para me ouvir, você não vem para cumprimentar o irmão. Tudo isso é muito bom, mas você vem aqui para honrar o Rei. Você vem aqui para ouvir a palavra do Senhor, porque ela tem valor para você. Ela vale muito. Diga aleluia. Aleluia.
Jesus chama os fariseus religiosos que gostavam de aparência, de exterior, de palavras boas, mas o coração estava longe, de hipócritas. Hipocrisia não é ser verdadeiramente mau, mas é ser falsamente bom. Veja, o falsamente bom é pior do que o verdadeiramente mau. Porque o hipócrita é aquele que diz uma coisa, mas o coração está longe do Senhor. Jesus cita o profeta Isaías, quando Isaías tiver aí 29:13, ele diz assim: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, está vendo? Mas o Senhor. Aí o Senhor Jesus diz: mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então veja, Jesus está falando: olha, pela boca do profeta, esse povo me honra com os lábios, eles cantam, mas o coração está pensando em outra coisa. Vou te dizer algo para você liberar o Espírito na sua vida, para você beber da água do Espírito enquanto você está aqui louvando e adorando a Deus. Harmonize a sua palavra com o seu coração. Não dá para adorar Jesus olhando um celular, filho. Não dá para adorar Jesus pensando em outra coisa, a não ser nele. As suas palavras têm que ser harmonizadas, alinhadas com o seu coração. Compreende isso? Você compreende? Por isso que às vezes é melhor fechar os olhos, para que as pessoas não te distraiam, para que você não se distraia. Quando há um alinhamento entre coração e palavras saindo pela boca, haverá manifestação de Jesus. Porque esse é o reconhecimento. Amém? Bem, Jesus falou: consiste em mandamentos de homens. Mandamento de homens, figurativo. E quando Jesus cita esse texto de Isaías em Mateus 15, verso 6, ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Então aquilo que Isaías chamou de temor, Jesus chamou de adoração. E você sabe que o temor ao Senhor é adorar a Deus. Temer significa dar valor. Por que adoramos? Porque reconhecemos quem é o soberano, quem é digno de ser adorado. Porque levantamos as mãos santas sem ira para aquele que está no céu. Porque não deixamos as mãos para baixo, mas levantamos para o céu. Porque reconhecemos que há um trono, que há um Deus, que é digno de ser adorado pelos séculos dos séculos. É isso que fazemos. Adoração é reconhecer quem é maior, que é digno de receber. E Jesus segue dizendo: em vão então me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então veja, uma desassociação, uma desarmonia entre palavra e coração. Isso é hipocrisia. Esse é o falsamente bom. Porque ele fala boas palavras, mas Deus, que conhece o coração, vê que ele não é sincero. Os puros de coração, sinceros, verão a Deus. Toda adoração é feita em espírito e em verdade. Verdade é sinceridade. Você me entende? Aleluia, eu estou falando em nome de Jesus. Deus vai te introduzir num novo nível de glória de Deus, de presença do Espírito. Chega de ciclos de escassez na sua vida. A sua vida foi fundamentada em Cristo, na rocha. Podem bater os rijos ventos, os rios podem bater, mas a sua casa permanecerá firme. Nenhuma circunstância abalará você. No mundo pode existir trevas, mas sobre você está a glória do Senhor, a luz que resplandece sobre as trevas. Aleluia, amém. Mas tem esse coração para Deus. Não, ensine, Jesus falou, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então o que é hipocrisia para Jesus? É quando você fala das coisas dos homens. Quando Pedro falou: Jesus, isso não vai te acontecer. Jesus virou para Pedro e disse: arreda Satanás, sai Satanás. Porque tu não cogitas, Satanás, das coisas de Deus, só dos homens. Então quem pensa nas coisas dos céus, cogita das coisas dos céus. Aleluia, amém. Quem tem o coração voltado para o rei, falará do rei. O seu prazer é agradar o rei. Amém. Você não deve ter ministério apenas para fazer coisas para que os outros vejam, porque é isso que os fariseus gostavam, de mostrar. Você tem um ministério e você se dedica a ele, porque você tem o coração para o rei.
Você não quer o ministério para ter sucesso. Você quer o ministério para agradar o rei. Há muita diferença. Quando você vê a história de Davi, você vê os valentes de Davi. Davi matou um gigante, diz a Bíblia. Mas tem valente lá que matou vários gigantes. Um valente matou 800 homens sozinho. Então você vê que as obras dos valentes de Davi eram muito maiores do que o próprio Davi havia feito. Mas havia 3 entre 37 que tinham destaque. Quando a Bíblia diz as obras dos 30 e poucos, coloca sempre em destaque os 3 primeiros. Josebete, Basebete, Eleazar e Samá. A Bíblia diz, mas ninguém era superior a esses 3. Mesmo você vendo que as obras dos outros eram superiores no natural. Por quê? Aí você vai à história e vê, um dia Davi está na fortaleza, Belém está cercada pelos filisteus. E Davi diz, ai, quem me dera beber das águas de Belém. Os 3 ouviram. E a Bíblia diz que eles entraram no acampamento do inimigo e pegaram água para Davi e levaram para Davi. A Bíblia diz, então, que eles se expuseram à morte. Pensa, isso não é história de Hollywood. Isso é Bíblia, isso é fato. 3 homens entraram no meio do acampamento. A Bíblia não detalha como isso aconteceu. Não detalha se mataram ou não. Mas eles entraram no meio do inimigo para pegar água para Davi. Ah, Davi, compra uma água mineral em algum lugar. Pega uma Perrier em algum lugar. Davi, quando Davi recebeu aquilo, que era homem de Deus, derramou como oferta de libação diante do Senhor. Ele falou, jamais beberei da água que custou a vida destes homens. Uau, a linguagem do reino é honra. Jamais beberei disso. Ai, que bom que você trouxe. Oh, não imaginava que vocês iam fazer isso. Oh, vocês são demais. Ai, que água boa. Não, Davi era um homem de honra. Esses 3 valentes eram homens de honra. Por isso, a Bíblia os coloca em destaque. Agora veja, tinha gente lá que era capitão do exército. Tinha gente lá que fazia as obras. Mas esses 3 tinham coração para o rei. Davi aqui simboliza Jesus. Aleluia. Isso fala então de 3 ministérios no nosso meio. Existe aquele que gosta de fazer as coisas para ganhar algum tipo de status. Tem aqueles que fazem servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Continue fazendo isso. Ah, eu faço, eu quero fazer. Mas tem aqueles que querem satisfazer o coração do rei. Amém? Você entende isso? Aleluia, diga aleluia. Bem, eu vou entrar na segunda parte, aleluia. Apesar do tempo, do que eu quero dizer para você é que kavod, que é honra em hebraico, também significa glória. Glória, aleluia. Em Êxodo 33, 14, num diálogo entre Moisés, um homem que viu a glória de Deus, Deus diz para ele, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés estava dizendo, Senhor, eu não quero que o Senhor envie um anjo. Eu não quero os milagres, eu não quero destruir o inimigo, eu nem estou interessado em entrar na terra de Canaã. Eu não me importo com essas coisas. Senhor, eu quero a tua presença. É isso que eu quero. Eu não sairei daqui se o Senhor não for comigo. Você sabe que quando você honra a presença, você prospera. José só prosperou, a Bíblia diz, porque Deus era com ele. Ele honrava Deus. Davi prosperou em tudo que fez, porque ele honrava a presença. A Bíblia diz, porque Deus era com ele. Abraão se tornou rico. A Bíblia diz, rico, honra. Abraão disse, o Deus em cuja presença estou. Ele vivia na consciência da presença. Então, quando a honra, a presença. Olha, a melhor coisa que você pode encontrar nesse lugar aqui não é o piso melhor, nem o lugar mais bonito. Realmente não é. A gente está trabalhando em prol disso, que Deus te prospere muito para contribuir. Estamos trabalhando, vamos fazer o melhor possível. Mas isso não é a glória. A glória é a presença. É você sair daqui e algo aconteceu. Porque o encontro com Jesus elimina mortes da sua vida. O encontro com Jesus faz você amar mais sua esposa sem dizer nada. Simplesmente você vai amá-la mais.
O encontro com Jesus elimina cegueiras, ataduras, prisões, vícios, porque aonde Ele está existe liberdade. Isso significa presença. Então nós devemos ser desejosos por presença. Não existe nada na vida mais importante do que carregar a presença manifesta de Deus. Nada. Então Deus falou: Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Você sabe onde existe verdadeiro descanso? Só na presença. Eu não sei te ensinar nada além disso. Pastor, eu estou muito ansioso, estou muito preocupado, o que eu faço? Vai para o lugar secreto. A sombra do Altíssimo descansarás. Lá você vai dizer: o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador, a minha fortaleza. Eu não temerei mal algum. Oh, pode correr mortandade sobre a terra, muitos podem cair, mas eu verei a bondade do Senhor para todo sempre. Aleluia! Presença de Deus. Deus quer que você celebre, por exemplo, bendito que vem. Você não me verá até que diga: bendito é o Senhor. Ah, mas eu não sinto. Mas à medida que você caminha na fé, a fé transforma ambientes. A fé traz a realidade. E aí, em Êxodo 33, 18, esse é um dos capítulos mais fascinantes. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Aí Moisés fala: Senhor, eu quero algo mais, eu quero a tua glória. A glória é kavod, significa honra. Então veja, quando nós vemos a glória de Deus manifesta na nuvem Shekinah, na velha aliança, lembra disso? Quando a glória manifesta no monte da transfiguração, Pedro viu João também, Tiago, a glória de Deus, que fala da presença manifesta de Deus. Um dos sentidos da glória é a presença manifesta de Deus. Mas eu estou dizendo para nós, como igreja, quando nós honramos a Deus, Ele se revela a nós. Ouviu isso? Quando honramos uns aos outros, nós temos que ter uma cultura de honra uns aos outros. A Bíblia diz que você deve considerar o irmão superior a você. Pense nisso. Às vezes você olha e fala: não, o quê? Nem vejo. Mas não importa o que você vê, você tem que agir de acordo com o que você crê. Há algo que eu vou aprender com ele. Às vezes você tem que aprender com o irmão a perdoá-lo. Ele é o mais difícil. Ele é o mais difícil. Mas como Deus realmente iria te ensinar o verdadeiro perdão se Ele não colocasse o mais difícil perto de você? Então aquele que você despreza, Deus está querendo te promover. Porque teste de Deus não é para te reprovar, é te promover. Deus só enxerga a promoção. Deus só enxerga algo mais alto na sua vida. Aleluia, amém? A honra na presença. E nós precisamos disso. Em Marcos 6, 5, diz assim: não pôde Jesus ali fazer, deixa eu ler como está, né? Não pôde fazer ali nenhum milagre. Não pôde. Não pôde fazer, não significa que ele não quis fazer, que ele não teve tempo para fazer. Significa que ele foi impedido de fazer. Milagre, se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade deles. Bem, quando nós lemos isso em Lucas, o contexto, põe em Lucas 4, diz assim: Jesus pega o livro do profeta Isaías, ele abre o livro e encontra o que está escrito sobre ele. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. E fechou o livro. Veja, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você sabe que unção é tangível? Você sabe que a unção é sentida? Você pode sentir a unção. Quando há unção, nós sentimos. Nós louvamos a Deus aqui, nós sentimos Deus. Mas não é com órgão físico, é o Espírito pulando, celebrando a Deus, adorando aquele que é. É uma resposta do Espírito. Maria disse: o meu espírito se alegrou. Ela começa dizendo assim: minha alma exalta a Deus, o meu espírito se alegrou. Aí você fala: há um erro de concordância na Bíblia. Como Maria pode dizer no presente e no passado? É porque quando o espírito se alegrou, ela exaltou. É a resposta.
Então nós adoramos porque reconhecemos a Ele. Ele é digno. Só Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso melhor, as nossas primícias. Só Ele é digno. Essa é a honra. E quando a honra, haverá milagres. A unção vai ser manifesta. A Bíblia diz que mesmo com esta unção sobre Jesus, não pode fazer milagres. Não pode. Aí você fala, Deus pode tudo. Não, aqui Ele não pode. Mas como? Deus não pode fazer se Ele é o onipotente. Quando há desonra, há incredulidade. Porque fé é só a capacidade de reconhecer que Ele é o soberano. Ele pode tudo. A sua palavra é verdadeira. Ele é digno, Ele é Senhor. A fé é isso. A incredulidade é desonra. Quem não crê, desonra. Eu não acho que Deus pode fazer. Isso é desonra porque é o Senhor. Nada satisfaz mais a Deus do que você honrá-lo crendo nele. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer, aquele que é digno, bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és digno, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, majestoso. A Bíblia diz, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Você pode fechar os seus olhos e levantar suas mãos para o alto. Mais alto que você puder. Pense nele. Te honramos, Jesus. A honra. A força. E o poder. E o poder ao Honre o Senhor com as suas palavras e o seu coração. E o louvor. De todo o seu coração, dê a Ele o louvor. Ao Rei Jesus. A glória. Te adoramos, Jesus. A força e o poder. E o poder ao Rei Jesus. Sobre a sua casa, que você experimentará um novo nível de fartura, de presença de Deus, que a honra é o seu caminho, que a honra nos vincula, que a honra está sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, onde você colocar as mãos, a marca do reino dos céus, e o diabo não poderá entrar, não poderá te afligir, enfermidade nenhuma ficará no teu corpo, mas Deus dá ordem aos anjos a teu respeito. Eu declaro os teus celeiros, os teus lugares, a sua conta corrente, os seus negócios fartos, transbordantes, em nome de Jesus. Aquele que honra será honrado. Nós te honramos, Jesus. Eu quero que você toque em alguém que está do seu lado. Arrependimento significa mudança de mente. Você foi mais salvo agora. Há mais salvação de Deus na sua vida, porque você recebeu a palavra da verdade. Às vezes você tem que pedir perdão
para alguém próximo a você. Você tem que restaurar a honra na sua vida, no seu lar. Diante do Senhor, faça isso. Faça isso. O seu coração seja completamente sincero. Se você não encontra forças para isso, peça a Ele que a sua graça venha sobre aqueles que precisam. Jesus, Jesus, Jesus. Ore, eu quero que você ore. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos que estão aqui. Eu oro pelos que me ouvem. Em nome de Jesus, aonde Satanás roubou a paz, roubou, Senhor, a honra, roubou os princípios do reino. Oh, em nome de Jesus, sejam restaurados agora. Que a visão do Senhor invada o coração, o pensamento de cada um que aqui está. Eu declaro um novo nível de casamento, de amor, de companheirismo, de fidelidade, de honra, de valorização. Bendito és tu, ó Rei. Espírito Santo, invada o nosso coração, ilumina a nossa alma nesta hora. Dá-nos a luz. Nós precisamos que tu mostre aquilo que não vemos. Mostra, Senhor. Nós precisamos, nós clamamos por ti. Dá-nos a luz, dá-nos a luz. Peça para Ele, peça para Ele, peça para Ele. Aleluia. Conosco, aleluia, te adoramos. Deus provedor, Ele é Rabbah, Deus que cura essa dor. Ele é Yahvé, o grande eu sou. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Alfa e Ômega, início e fim. Chamou El Shaddai, Adonai, Elohim, o Deus que era e que
Shalom El Shaddai, Adonai Elohim, o Deus que era e que há de vir. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Aleluia. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele Exaltado. O Rei exaltado no céu. Hallelujah. Woo. Yeah. Jesus, Jesus. Oh, bem-vindo ao que vem em nome do Senhor. Entra na nossa casa, muda a estrutura, muda os valores, faz o que tu queres. Honramos ao Senhor. Bendito és tu, Jesus. Aleluia. Aleluia. É my Lord. É my Lord. My Lord. Veja Jesus transformando as coisas. Oh, eu tenho uma visão interior de Ele realocando as coisas na sua vida. Ele está colocando as coisas nos lugares certos. Ele está colocando os valores corretos. Ele está priorizando as coisas. Há um caminho que Ele está preparando para você. Há uma porta que se abre. Algo novo de Deus é enviado ao seu favor. Há uma nova unção a caminho. Há um novo nível de fartura na sua vida. As pisadas dele destinam fartura. Oh, aleluia, Jesus. Get out of my way. Ai, eu sou Desfrute dele, desfrute dele, desfrute dele. O seu amor, a sua intimidade é para aqueles que o adoram. Ele, por ele estou gastando a minha vida. Entrego tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é por ele que eu estou gastando a minha vida. Entrego tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
sua recompensa é Ele. É por Ele. que eu estou gastando. a Jesus, minha Jesus. vida. Somos teus. Entrego tudo Aleluia. com amor e com alegria. Aleluia, Jesus. Dono dos meus dias. O reino dos céus é semelhante ao negociador de pérolas. E um dia ele encontrou a grande pérola de grande valor. Ele vendeu tudo e ele comprou aquela pérola de grande valor. E ele foi completamente satisfeito. De um ponto de vista, é Jesus dizendo: você é a minha pérola de grande valor. Eu desci dos céus para buscar você, para comprar você. Você foi comprado pelo sangue dele. Mas de outro ponto de vista, ele é a grande pérola para nós. E nós deixamos tudo para possuir a grande pérola. Te honramos, Jesus. Levante suas mãos. Nós te honramos, Jesus. Nós dizemos: tu és bem-vindo. Faz em nós toda a tua vontade. Cumpra com propósito toda a tua bondade com poder no Espírito, na palavra, sobre cada um dos teus filhos. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Rei. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Tá difícil acabar aqui. Minha casa, meu dinheiro. Aleluia, 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 aleluia. Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais. Há muita fonte, há muita riqueza, há muita paz, há um reino, há uma vida. Receba, receba, receba. E seu Espírito flua dos rios, água viva. Receba, mais, mais, mais. Vem de novo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é Cristo, tudo que eu sou é minha casa, o meu dinheiro, o meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. 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 Oh, você não é mais o mesmo. Nós não somos mais os mesmos. Há um novo nível de glória sobre você.
Há um novo nível de presença sobre você, aleluia. Eu gostaria de orar para encerrar com você que está aqui ou me ouve. A palavra de Deus diz que se você crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus e confessá-lo como Senhor com a sua boca, você vai ser salvo. Jesus veio nos salvar. Esta é a maior obra de Jesus. Ele é o Salvador. Ele disse: quem crê em mim passou da morte para a vida. Você nunca mais vai morrer. Aleluia. A morte física não é o fim. Aleluia. Quando você crê nele, você recebe o reino. O reino é a consciência de estar diante de Deus em paz. É a justiça, é a paz e a alegria no seu espírito. Oh, é Cristo Jesus. Ele disse: quem disser, quando você disser bem-vindo, eu me manifestarei. Aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Se você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu queria te dar a oportunidade de fazê-lo agora. Se você está aqui, levanta uma das suas mãos dizendo: eu quero confessar Jesus. Aleluia. Glórias a Deus pela sua vida, querido. Alguém, líderes, irmãos, você que levantou a mão, permaneça com a mão levantada por alguns momentos. Amém. Alguém vai se aproximar de você. Nós queremos orar com você. Venha aqui como ela, por favor. Pode vir, traga-o aqui à frente. Em nome de Jesus. Quem é Ele que me amou assim? Aleluia. Ele podia me condenar, mas me amou. Aleluia. Venha, venha, querida, venha, querido, venha aqui. Se você levantou a mão, se você sentiu o que precisa fazer, não fique preso a forma nenhuma. Siga o seu coração. Venha aqui à frente. Mesmo que você fale: eu nasci dentro de igreja, isso não salva você. Só encontro com Ele salva você. Quem é você? Vem aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Há mais pessoas que precisam ouvir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você tenha a coragem do Espírito agora para receber o maior milagre de Deus na sua vida. Você que precisa se reconciliar com Ele. Talvez você já o confessou como Senhor, mas você sabe que está distante. Vem aqui também, sai do seu lugar rapidamente. Venha à frente, em nome de Jesus, venha à frente. Algo, aleluia, que o Espírito quer fazer na sua vida. Aleluia, 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 em nome de Jesus. Eu estou esperando você. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você sente que precisa vir, venha. Há algo do Espírito para você. Em nome de Jesus. Vem aqui, vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem aqui. Aleluia. 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 Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? É Jesus. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Eu gostaria que vocês que vieram à frente repetissem comigo essa oração de todo o coração. Digam: eu creio que Deus o Pai, o soberano, ressuscitou a Jesus Cristo, seu Filho amado, dentre os mortos. E nesta hora eu confesso que Jesus Cristo se torna o Senhor da minha vida. Jesus Cristo, a partir de agora, Tu és o Senhor da minha vida. Eu recebo a Ti, porque eu creio em Ti. Eu recebo o Teu reino. Obrigado, Jesus, por me salvar.
Põe as mãos sobre eles e orem com autoridade. Em nome de Jesus, declarando a realidade do Espírito na vida deles. Declaramos agora sobre eles vida, paz. E todos os seus pecados são perdoados. E toda e qualquer cilada, obra do diabo é desfeita. Em nome de Jesus. Ore, ore, ore. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Obrigado, Jesus. Jesus. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida tu perdoou. O cordeiro que por mim se entregou. Aleluia. E os meus Dê um abraço neles, dê um abraço neles. Aleluia. Aleluia. Dê um abraço. Quero que você dê um abraço nela. Dê um abraço nela. Dê um abraço mesmo. Amém. Aleluia. Glórias ao Rei. Em nome de Jesus, viva nesta semana no poder do Espírito Santo. Que a palavra em autoridade saia da sua boca. Que você viva o melhor de Deus. Que a tua casa se enche de toda a fartura de coisas boas. Que o Espírito te conduza nas pisadas de Cristo, que destinam fartura sobre ti. Está o olhar de Deus, o cuidado de Deus. Ele te livra do mal, Ele te livra do engano, e Ele te leva aos lugares mais prósperos na vida. Sobre a tua casa haja paz sem fim, alegria sem fim, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço apertado em seu irmão.